Imagine um homem privado injustamente da liberdade. Esquecido por aqueles que um dia chamou de amigos. Exposto à dor, à fome e ao frio. Ainda assim, algo nele permanece intacto. Ele não se desespera, não se revolta contra o destino, não se perde em reclamações. Em silêncio, encontra um tipo raro de paz dentro de si. Esse homem poderia ser um estoico. Não porque ignora o sofrimento, mas porque aprendeu a não permitir que ele governe sua mente. O estoicismo não é fuga da dor. É domínio interior. É a arte de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mais do que uma filosofia antiga, o estoicismo é um modo de viver. Um caminho de sabedoria prática que ensina a lidar com perdas, fracassos, incertezas e caos com dignidade, clareza e virtude. Nesta jornada, vamos compreender o estoicismo de forma simples, profunda e aplicável. Vamos atravessar seus princípios, sua prática diária e a sabedoria que resistiu aos séculos e permanece mais atual do que nunca. O estoicismo surgiu por volta do ano 300 a.C., em Atenas, com um homem chamado Zenão de Cítio. Ele ensinava filosofia em um espaço público conhecido como Stoa Poikile, uma colunata onde pessoas se reuniam para ouvir, refletir e aprender. É desse local que nasce o nome estoicismo. Com o tempo, essa filosofia ultrapassou fronteiras e floresceu no Império Romano, ganhando força não apenas como teoria, mas como forma de vida. 3 nomes se destacam nesse caminho. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, que escreveu sobre ética, virtude e a brevidade da vida. Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da liberdade interior. E Marco Aurélio, imperador de Roma, que registrou suas reflexões pessoais no livro Meditações, um dos maiores legados espirituais da humanidade. O estoicismo atravessou impérios, guerras, perseguições e séculos de esquecimento porque sua essência toca algo que não envelhece: a busca por sentido, autocontrole e paz interior. Mas no que exatamente os estoicos acreditavam? Eles ensinavam que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como reagimos a elas. Você não controla o mundo, as pessoas ou os acontecimentos, mas pode aprender a controlar a si mesmo. Esse é o coração do estoicismo. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo. É a única coisa realmente necessária para uma vida boa. Tudo mais, riqueza, status, saúde, reconhecimento, é secundário. Pode vir ou ir, sem jamais definir quem você é. Outro princípio central é distinguir aquilo que depende de você daquilo que não depende. Como ensinava Epicteto, algumas coisas estão sob nosso controle, nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Outras não estão. O segredo da serenidade é investir energia apenas no que está ao nosso alcance. A razão também ocupa um papel essencial. Emoções desordenadas como raiva, inveja ou medo não surgem do nada. Elas nascem de interpretações confusas da realidade. Quando aprendemos a pensar com clareza, ganhamos liberdade emocional. Há ainda a aceitação do destino. O estoico aprende a acolher o que acontece não por passividade, mas por compreensão. Ele entende que existe uma ordem maior e que resistir inutilmente à realidade apenas gera sofrimento. Amar o que acontece é um exercício de maturidade. Muitos acreditam que o estoicismo é uma filosofia fria, que ensina a não sentir. Isso é um equívoco. O estoico sente, e sente profundamente. A diferença é que ele não se torna refém das emoções. Ele não as reprime, mas as orienta com sabedoria. É como o capitão de um navio em meio à tempestade. Ele sente o vento, vê as ondas, reconhece o perigo, mas mantém as mãos firmes no leme. O estoicismo não forma corações de gelo, mas corações fortes. E o que tudo isso tem a ver com a vida moderna? Absolutamente tudo. Vivemos em uma era de excesso de estímulos, comparações, opiniões e ansiedade. As pessoas se ofendem facilmente, se distraem com facilidade e se sentem vazias mesmo cercadas de coisas. O estoicismo surge como um antídoto poderoso para esse estado coletivo. Ele ensina força em tempos frágeis, foco em um mundo disperso, paz em meio ao ruído, liberdade mental em uma sociedade aprisionada pela aprovação externa. Um único ensinamento estoico pode transformar seu dia, e talvez sua vida. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Mas como praticar o estoicismo hoje, na vida real? Você não precisa viver como um romano antigo. A prática estoica é simples e cotidiana. Uma delas é a reflexão diária. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que fiz bem hoje? Onde posso melhorar? Como reagi diante dos desafios?
Outra prática é a visualização negativa. Reserve alguns minutos para imaginar a perda de algo que você ama. Isso não é pessimismo, é treinamento emocional. Ensina gratidão, desapego e preparo para a impermanência. Diante de qualquer situação difícil, pergunte: isso depende de mim? Se não depender, aceite com serenidade. Se depender, haja com coragem. Há também o memento mori, lembre-se da morte. Não como algo sombrio, mas como um chamado à vida. Saber que o tempo é limitado torna cada instante mais precioso. E quanto à fé? O estoicismo e a espiritualidade podem caminhar juntos? Sim, e de forma profunda. Embora seja uma filosofia racional, o estoicismo fala de providência, ordem divina, alma e destino. Muitos de seus princípios dialogam com a fé cristã. A centralidade da virtude, o exame interior, a disciplina do ego, a aceitação da vontade divina. Sêneca escreveu: viva como se Deus estivesse observando. A Bíblia ecoa esse chamado ao dizer: examine-se o homem a si mesmo. Esse encontro entre estoicismo e espiritualidade pode gerar uma vida de sabedoria prática com direção eterna. Algumas frases atravessaram os séculos e merecem ser lembradas. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, escreveu Marco Aurélio. Epicteto afirmou: a dificuldade revela quem o homem realmente é. Sêneca ensinou: a verdadeira liberdade é dominar a si mesmo. E também, nada é realmente nosso, exceto o tempo. O estoico é, acima de tudo, um sentinela da alma. Ele vigia os próprios pensamentos, filtra emoções, doma impulsos. Não se perde no pânico nem se embriaga com o sucesso. Caminha firme, com os pés no chão e a consciência elevada. No mundo onde muitos apenas reagem, o estoico reflete. Onde reclamam, ele aceita. Onde se perdem, ele retorna à razão. Enquanto muitos vivem de aparência, ele cultiva o invisível, o caráter. O estoicismo é um chamado à maturidade. Não oferece atalhos nem promessas fáceis. Ele convida a coragem de olhar para dentro, enfrentar as próprias sombras, abandonar a vitimização e assumir a própria liberdade interior. Ser estoico não é ser perfeito. É ser honesto consigo mesmo. É escolher, todos os dias, o caminho da virtude, da serenidade e da ação consciente. É se tornar, verdadeiramente, uma sentinela da alma. Mas tornar-se uma sentinela da alma não é um evento único. É um processo diário, silencioso e, muitas vezes, solitário. Não há aplausos para quem vence a própria mente. Não há medalhas para quem domina os impulsos. O verdadeiro trabalho acontece longe dos olhos do mundo, no espaço invisível onde pensamentos nascem e decisões são tomadas. Os estoicos sabiam disso. Por isso, nunca prometeram conforto. Prometeram clareza. Nunca prometeram felicidade constante, mas estabilidade interior. Eles entendiam que a vida não se curva aos nossos desejos, mas que a mente pode aprender a não se quebrar diante dela. A maioria das pessoas vive em reação. Reage ao que dizem sobre ela. Reage às notícias. Reage ao passado. Reage ao medo do futuro. O estoico vive em resposta consciente. Ele observa antes de agir. Questiona antes de aceitar. Silencia antes de falar. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Quando algo dá errado, o homem comum pergunta: por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta: o que isso exige de mim agora? Essa simples mudança de pergunta transforma dor em aprendizado, obstáculo em treino, perda em amadurecimento. Não porque a situação se torna fácil, mas porque a mente se torna mais forte. O estoicismo ensina que não somos feridos pelos fatos, mas pelas histórias que contamos sobre eles. Dois homens podem enfrentar a mesma perda. Um se destrói. O outro se reconstrói. A diferença não está no evento, mas no significado atribuído a ele. É por isso que Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Suas meditações não eram discursos para o mundo, mas lembretes para a própria alma. Ele sabia que, mesmo sendo imperador, estava sujeito às mesmas fraquezas, medos e vaidades de qualquer outro homem. O poder não o isentava da necessidade de vigilância interior. E essa vigilância é mais necessária do que nunca. Vivemos em um tempo que recompensa o exagero emocional. Quem grita mais é ouvido. Quem reage mais rápido é notado. Quem se indigna com tudo parece mais vivo. Mas, por dentro, essa hiperatividade emocional cobra um preço alto: ansiedade crônica, cansaço mental, sensação constante de ameaça. O estoico escolhe outro caminho.
Ele não entrega sua paz a qualquer estímulo. Ele não permite que qualquer opinião invada sua mente como se fosse verdade absoluta. Ele aprende a fazer pausas internas em um mundo que nunca para. Silêncio, para o estoico, não é ausência de som. É presença de consciência. Existe um poder imenso em não reagir imediatamente, em respirar antes de responder, em permitir que a emoção passe antes de decidir. A maioria dos arrependimentos nasce da pressa. O estoicismo é, em essência, uma escola de tempo interior. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase não fala de correntes visíveis, mas das invisíveis. A necessidade de aprovação, o medo do julgamento, o apego a status, a dependência emocional. Tudo isso escraviza mais do que qualquer prisão física. O estoico trabalha para se libertar dessas amarras internas. Não porque deseja se tornar indiferente, mas porque deseja amar, agir e viver sem medo. Há uma coragem silenciosa em aceitar a realidade como ela é, sem negar, sem adoçar, sem dramatizar. Aceitação não é resignação. É lucidez. É olhar para o que está diante de você e dizer: isso é o que é. Agora, qual é a atitude mais nobre que posso tomar? Essa pergunta eleva o ser humano acima do impulso animal. Ela ativa a virtude. E para os estoicos, virtude não é moralismo vazio. Virtude é excelência do caráter em ação. Coragem diante do medo. Justiça diante da tentação. Temperança diante do excesso. Sabedoria diante da confusão. Essas 4 virtudes eram o alicerce da vida estoica. Não como ideias abstratas, mas como prática diária. Pequenas escolhas, repetidas com consistência, moldam o caráter. E o caráter, mais cedo ou mais tarde, define o destino. O mundo moderno ensina que você deve controlar tudo: resultados, percepções, sentimentos alheios. O estoicismo ensina o oposto: concentre-se apenas no que é seu. Suas escolhas. Sua conduta. Sua integridade. Há uma paz profunda em desistir da ilusão de controle. Quando você para de tentar governar o que não depende de você, sobra energia para governar aquilo que realmente importa. Muitos confundem estoicismo com frieza porque não entendem força interior. A pessoa emocionalmente instável parece intensa, mas é frágil. O estoico parece calmo, mas é resiliente. Ele pode atravessar perdas sem perder a dignidade. Pode enfrentar críticas sem perder a identidade. Pode experimentar o sucesso sem perder a humildade. Isso não nasce do nada. É treino. É disciplina mental. É repetição consciente. O estoico revisita seus pensamentos como um jardineiro cuida do solo. Remove ideias tóxicas. Questiona crenças limitantes. Não aceita qualquer pensamento apenas porque ele surgiu. Ele sabe que nem tudo que passa pela mente merece permanecer. Esse é um dos maiores atos de liberdade possíveis: escolher no que pensar. A prática diária do estoicismo não exige isolamento, mas presença. Você pode praticá-lo no trânsito, no trabalho, em conversas difíceis, em momentos de frustração. Sempre que algo tira sua paz, surge uma oportunidade de treino. Quando alguém o provoca, você pode reagir ou observar. Quando algo foge do plano, você pode se revoltar ou se ajustar. Quando o medo surge, você pode fugir ou permanecer consciente. Cada escolha fortalece ou enfraquece sua sentinela interior. E aqui entra um ponto essencial: o estoicismo não promete eliminar a dor, mas evitar o sofrimento desnecessário. Dor faz parte da condição humana. Sofrimento é resistência mental prolongada ao inevitável. Quanto mais cedo você aceita, mais rápido aprende. Quanto mais rápido aprende, menos repete. E quanto menos repete, mais livre se torna. Há também uma humildade profunda no pensamento estoico. A consciência de que somos passageiros. Que tudo o que temos é temporário. Que a vida não nos deve nada. Essa visão não empobrece a experiência humana, ela intensifica. Quando você entende que tudo pode acabar, passa a viver com mais presença. Ama com mais verdade. Escolhe com mais cuidado. Perde menos tempo com futilidades. O memento mori não é um lembrete de morte, mas um chamado à vida desperta. O estoico não vive esperando o momento perfeito. Ele vive o momento possível com excelência. Não espera controlar o cenário, mas controlar sua postura dentro dele. E talvez essa seja a maior revolução silenciosa do estoicismo: transformar o ser humano de vítima das circunstâncias em autor da própria conduta. No final, o estoicismo não quer que você se torne alguém diferente.
Ele quer que você se torne quem realmente é, sem máscaras, sem dependências emocionais, sem medo de perder aquilo que nunca esteve sob seu controle. Ser uma sentinela da alma é vigiar para que o caos externo não se torne caos interno. É proteger a mente em um mundo que disputa sua atenção a todo instante. É escolher consciência em vez de automatismo. E essa escolha, feita todos os dias, constrói algo raro, uma vida com eixo, com direção, com paz sólida. Não uma paz frágil, dependente de circunstâncias, mas uma paz que permanece, mesmo quando tudo muda. Se essa reflexão falou com você em algum nível, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a sua mente e cultivando essa vigilância interior todos os dias. Curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam de silêncio, clareza e direção em meio ao caos. E escreva nos comentários: qual ideia deste vídeo mais tocou você? A sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Na descrição, deixei materiais e conteúdos que podem aprofundar ainda mais essa jornada de fortalecimento interior. Acesse, explore e caminhe no seu ritmo. Aqui, seguimos juntos, não para reagir ao mundo, mas para viver com consciência.